O empate do Corinthians com o Grêmio foi um péssimo resultado? Não. Foi um bom resultado? Não. Mas foi um resultado ruim? Sim. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, vocês devem estar estranhando o formato do vídeo hoje. A questão é que tem tantas coisas para serem analisadas que fica difícil resumir em apenas 60 segundos. Então hoje eu vou estar fazendo esse vídeo um pouco mais amplo para não ficar pontas soltas, fazer sentido dentro da análise que eu estarei fazendo do jogo. Falando resumidamente do jogo, o jogo em si não foi um jogo ruim do Corinthians. O Corinthians que teve um bom primeiro tempo, só que mais uma vez o Corinthians falha tomando gol logo aos primeiros minutos do jogo. Foi desatenção ou falha na marcação? A falha foi na marcação, porque deixar o Garro, que não é um jogador de marcação, marcando o jogador Soteldo, que é um driblador, já é uma falha na marcação. E falha de marcação também do Félix Torres, que ficou olhando a bola ao invés de estar procurando o seu jogador para marcar. Ele acabou marcando o Ranielli, que estava ali para poder pegar a bola de rebote. E com isso, o jogador do Grêmio, Eli, sem marcação, subiu mais alto que os dois marcadores do Corinthians, que foi Félix Torres e o Ranielli, e cabeceou, desbancando o goleiro Hugo Souza. Foi uma falha semelhante ao gol da Ponte Preta no Campeonato Paulista, sendo que o goleiro do Corinthians, na época, o Carlos Miguel, rebateu a bola para o meio na marca do pênalti e o jogador da Ponte Preta estava livre, onde a marcação seria do Ranielli. Dessa vez, o Ranielli estava na posição para poder pegar esse rebote, mas Félix Torres não marcou seu jogador e por isso o Grêmio acabou abrindo o placar logo nos primeiros minutos do jogo. Na sequência, o Corinthians pressionou o Grêmio e numa bola para cobrada do Rodrigo Garro, que lançou na área, o Kahneman acabou fazendo o pênalti no Romero, que foi marcado pelo VAR. O árbitro de campo não marcou porque não viu. Você está se perguntando, mas foi ou não foi pênalti? Pela nova regra foi colocada pela CBF, qualquer tipo de deslocamento do jogador dentro da área será interpretativo. O VAR chamou porque, pela interpretação do árbitro de vídeo, foi pênalti. E como o árbitro de campo não tinha visto, ele teve a oportunidade de, em câmera lenta, poder estar vendo e analisando e, segundo a sua própria interpretação, dar ou não o pênalti, que foi, no caso, foi pênalti interpretado tanto pelo árbitro de vídeo como também pelo árbitro de campo. O técnico do Grêmio, obviamente, Renato Gaúcho, reclamou bastante, mas se formos puxarmos pelo histórico do Corinthians e Grêmio, nós tivemos 3 pênaltis lá no Sul, que ele não disse nada. O último foi o ano passado, um lateral direito do Grêmio, que fez pênalti escandaloso em cima do Matheus Bidu, que estava de frente para o goleiro, e o lateral direito deu uma tesoura por trás do Matheus Bidu, e o árbitro em cima do lance não deu. Ele não falou nada. Em 2021, o Marquinhos Gabriel, que colocou a mão no ombro do Jeromel, o juiz, além de dar o pênalti, ainda deu um cartão amarelo para o Marquinhos Gabriel, sendo que o jogador apenas colocou a mão no ombro do zagueiro do Grêmio. Ele também não disse nada. E sem dizer, no campeonato de 2017, onde um jogador do Grêmio deu uma espécie de um rapa no atacante Jô, na cara do juiz, o juiz não deu e ele também não disse nada. E após 19 rodadas, num lance interpretativo, o VAR dá pênalti para o Corinthians, o primeiro do Campeonato Brasileiro, e o técnico do Grêmio diz que nós sabemos como funciona aqui em Itaquera. Vamos chorar na cama que é lugar quente. Iniciamos o segundo tempo empatado em 1-1, onde Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias fez uma substituição que até então, para mim, fez um pouco de sentido, já que no jogo contra o Bahia, o Félix Torres ele acabou subindo como lateral direito e avançando um pouco mais o Alex Santana, já que Ranielli cumpria a suspensão, o menino Rian estava na contenção da zaga. Ele tentou promover a estreia do volante Charles, substituindo, entrando no lugar de Mateuzinho, que era o lateral direito. E eu não sei por que cargas d'água o Félix Torres, e num passe que ele deu para o jogador do Grêmio, onde ele tocou nas costas do Igor Coronado, que tinha acabado de entrar, estava frio. Tudo bem que todo jogador tem que entrar ligado no jogo, mas o Félix Torres também não colaborou tocando nas costas do jogador. Com isso,
o atacante Vila Santi deu um tapa para frente, deslocou o André Ramalho. O Kaká, que estava pela outra lateral, chegou tarde para poder dar o bote e o atacante inteligentemente acabou batendo no contrapé do goleiro Hugo Souza, ampliando o placar de 2-1 para o Grêmio. Questionado na coletiva de imprensa, os repórteres perguntaram ao treinador o motivo da ausência do Fagner. E a explicação foi óbvia, dizendo que se tivessem acertado a substituição, eles seriam gênio. E a ausência do Fagner não foi uma questão física, mas sim uma opção tática, já que o Grêmio voltou melhor no segundo tempo e estava abafando o time do Corinthians. E sobre a estreia de Charles, foi bem discreta. Apesar de alguns erros de passes dos seus companheiros, nota-se que o jogador ainda não estava pronto para poder entrar em campo e estrear. Mas eu entendo que o técnico, por opção, queria promover a estreia do jogador, já que no domingo nós enfrentaremos o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. E no meio de campo é indiscutível a titularidade de Alex Santana junto com Ranieri. E a oportunidade de estreia do jogador seria bem remota. Com a ausência de Alex Santana, o garoto Rian assumiu a sua posição no meio de campo, que merece elogio. O garoto que jogou muito bem contra o Bahia no lugar de Ranieri, no jogo contra o Grêmio também jogou muito bem. Foi um exímio caçador, desarmando bastante as jogadas do adversário, correndo certinho, sendo muito orientado pelo André Ramalho. O Rian, que foi bastante criticado no Campeonato Paulista, já que ele tinha feito 2 jogos e nos 2 jogos ele fora expulso. Inclusive o jogador estava sendo negociado com o Atlético Paranaense, mas Ramon Dias brecou a negociação e pediu que desse mais um tempo para o jovem. Como o jogador ainda não tinha feito nenhum jogo pelo Corinthians, a diretoria do clube esperou para ver o resultado, onde o jogador tem demonstrado muita qualidade e sendo bem promissor. E aí, próximo do final do jogo, o maestro do time, o nosso camisa 10, Rodrigo Garro, me saca com maestria, dá um chute como uma nota dissonante. Para quem é músico sabe do que eu estou falando, que é aquela nota fora do trivial. E ele que recebeu a bola do Wesley, tinha um marcador à sua frente, de fora da área, ele chuta a bola com efeito e põe no ângulo do goleiro do Grêmio, empatando o jogo. E sem dizer nos 2 passes que ele deu para Yuri Alberto, que, amigones, convenhamos, centroavante, que recebeu a bola como o Yuri Alberto recebeu, que ele está acostumado com aquele tipo de jogada, você percebe que o jogador não está bem. Não sei se é fase, se é falta de confiança, se ele está com problemas, mas não pode desperdiçar oportunidades como as 2 cara a cara com o goleiro. Yuri Alberto recebeu e desperdiçou. Fica evidente que o Corinthians precisa de um centroavante, porque Ramon Dias substituiu Yuri Alberto por Pedro Raul e foi a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, porque os 2 juntos não conseguem formar um número 9. O ponto positivo desse jogo é a questão que o time do Corinthians já tem uma outra mentalidade. E se fosse na mão tanto do Antônio Oliveira como também do Mano Menezes, bastava tomar um gol que o time ficava totalmente perdido, desarrumado e não conseguia se impor dentro de campo. Foi nítido, o Corinthians, mesmo tomando o gol, correu atrás, diferente dos seus jogos anteriores, porque o Corinthians ele sofria empate e no jogo contra o Grêmio ele buscou o empate. Existe uma grande diferença nessas 2 questões, de você sofrer um empate porque você acaba aceitando a condição do time adversário e buscar o empate, onde o time adversário permite com que o Corinthians possa estar atacando. Vale ressaltar, mesmo que o Grêmio, na zona de rebaixamento, é um time que está evoluindo com as novas contratações e as chegadas dos reforços. O Grêmio jogou contra os Tricas lá no Morumbi, e se tivesse pelo menos mais 5 minutos de jogo, o time do Grêmio teria empatado, que eles tomaram calor. E vale lembrar também que foi um jogo bem polêmico contra os Tricas lá no Morumbi. E o último jogo, que foi contra o Vitória, que o Grêmio também conseguiu vencer, impondo o seu ritmo de jogo. Mas dentro da expectativa de nós corintianos, esperávamos uma vitória. Mas vale lembrar
que o retrospecto de Corinthians e Grêmio é muito difícil. E mais uma vez o erro da CBF de colocar árbitros inexperientes num jogo de dois adversários que já têm históricos polêmicos em seus duelos. Agora vamos esperar, já que o Corinthians enfrenta o Grêmio na próxima quarta-feira, dia 31 na Neoquímica Arena, pela Copa do Brasil. E não se esqueça, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, compartilhe e vai Corinthians!